Boa noite a todos, meu nome é Magno Federico Gomes, eu sou professor de Direito Processual Civil 2 da PUC Minas e também da Escola Superior da Unhelder Câmara. E hoje, no dia 27/4/2020, nós pretendemos tratar nessa videoconferência de hoje os incidentes recursais. Eu informo a todos que estão presentes na videoconferência que vocês estão sendo gravados e após a gravação dessa aula, dessa web aula, ela vai ser disponibilizada no YouTube. Então, quando nós falamos de incidentes recursais, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que incidentes recursais não são recursos. E eles não são recursos porque os incidentes recursais, normalmente, eles suspendem o trâmite normal do recurso ou do processo de competência originária perante o tribunal, para que, após essa suspensão, haja a prolação de um acordo por um órgão de cúpula do tribunal. E o que é o órgão de cúpula do tribunal? A regra geral é que o órgão de cúpula do tribunal é aquele previsto na Constituição da República de 88, lá no artigo 93 da Constituição, e se não me falha a memória, vai estar lá no inciso 11 da Constituição, que é a regra geral, o órgão especial. Então, quando a gente fala do órgão especial, o órgão especial como órgão de cúpula é aquele constituído entre 15 e entre 25 magistrados do próprio, entre 11 e 25 magistrados do próprio tribunal, e eles são escolhidos, metade deles por antiguidade e a outra metade por eleição do pleno do tribunal. Então, nós temos tribunais pequenos, então, se o tribunal tiver mais do que 25 julgadores, é possível a criação de órgão especial com delegação de poderes decisórios do plenário. E o plenário, quem que é? É a integralidade dos magistrados daquele tribunal. Então, vamos imaginar, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem mais de 25 magistrados, ele tem 33 ministros. E em 33 ministros, pode criar órgão especial. E o órgão especial, se não me falha a memória, pelo menos nesse ano do STJ, ele é composto de 16 ministros. Dito isso, quando a gente passa para o Tribunal de Justiça, o nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem mais do que 150 desembargadores. O plenário é composto por esses 150 desembargadores, quase 160 desembargadores, e o órgão especial ele é composto por 25 desembargadores. Então, metade por eleição do pleno e a outra metade por antiguidade. Ora, nós temos 13 desembargadores dos mais antigos e 12 por eleição. Ora, a gente tem o contrário, 12 por antiguidade e 13 dos mais antigos. E quando a gente fala desse órgão especial, que é composto por vários magistrados, e eles julgam os incidentes recursais. E por que eles julgam os incidentes recursais? Porque o objetivo desses incidentes recursais, a partir da nova sistemática processual introduzida pela Lei 13.105, a criação de um precedente judicial. Então, a finalidade precípua do órgão especial é classificar a jurisprudência a partir da previsão normativa do artigo 926 do Código de Processo Civil. Então, nós temos no artigo 926 uma regra específica de extrema importância. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O que significa isso? Que a uniformização de jurisprudência ela parte da intervenção do órgão especial e, na falta do órgão especial, do plenário. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, ele não tem atribuição constitucional para a criação de um órgão especial. Por quê? Ele tem menos do que 25 ministros. Então, às vezes do órgão especial, no caso do Supremo Tribunal Federal, é o próprio
Então, o plenário é que é o órgão de cúpula perante o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Dito essas condições, é importante vocês saberem, né, que a regra geral é que esses incidentes recursais, eles produzem efeito vinculante. Tá? Então, quando a gente fala de efeito vinculante, nós estamos falando que é uma eficácia erga omnes, porque ela é oposta a toda a sociedade, ou mais precisamente, a todos os jurisdicionados e juízes que estejam submetidos à jurisdição daquele tribunal, tá? E ainda possui o que nós chamamos de efeito vinculante. E esse efeito vinculante é a transcendência dos motivos determinantes da decisão. E o que significa isso? Né? Então, ao falarmos de efeito vinculante, significa, vamos lá, se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais profere um acórdão IRDR, essa decisão vai vincular todos os juízes inferiores a ele de Minas Gerais. Tá bom, senhores? Com exceção dos juízes federais, porque eles estão submetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Agora, se por acaso o STJ profere uma decisão em IRDR, por exemplo, tá? A decisão vai valer para todo o território nacional, porque o STJ ele tem jurisdição em todo o território nacional. Então, entendam a questão. A decisão vale com oportunidade erga omnes para toda a sociedade, não é isso? E ainda o efeito vinculante vincula o juiz inferior, àquele que proferiu o acórdão com efeito vinculante, a fundamentar a sua decisão da mesma forma que o Tribunal Superior. E esse é o conceito aplicado pela doutrina de direito constitucional sobre o que seria o efeito vinculante. Então, dito isso, vocês têm que saber, então, que o incidente recursal, ele não é recurso, mas ele pode ser suscitado em recursos ou em PCOs, que são os processos de competência originária dos tribunais. Então, pode acontecer num processo, vamos lá, num mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça, né, PCO, ou mesmo numa história perante o Tribunal de Justiça, e lá, no curso do julgamento, o tribunal se dá pela necessidade de uniformização da jurisprudência do tribunal. E quando ele se dá conta daquela necessidade de uniformização, ele simplesmente suspende o trâmite normal daquele processo de competência originária, ou que poderia ser recurso também, suscita um incidente recursal, desonra a competência interna do órgão fracionário, que normalmente é a Câmara do TJ, ou a turma do Regional Federal, ou a turma do STJ, e aí o processo ele é remetido para o plenário, né, o órgão especial, e lá no órgão especial eles vão proferir um acórdão, tá? E esse acórdão vai ser o precedente judicial. Na hora que esse acórdão é o precedente, necessariamente, a partir dali, esse precedente vai ser aplicável a todos os processos que têm idêntica controvérsia na interpretação do direito, tá? E aí eles vão ser aplicáveis com eficácia erga omnes, né, para todos os órgãos, isso é o precedente próprio, e também vai ter o efeito vinculante se for um acórdão de IRDR ou de assunção de competência, né? Então, vocês têm que saber que na declaração de inconstitucionalidade, a regra geral é não ter o efeito vinculante. Por outro lado, nós falamos de IRDR e de assunção de competência, IRDR, que é o incidente de resolução de demandas coletivas, o Código de Processo Civil sim prevê o efeito vinculante. Então, essa seria, em síntese, que é o incidente recursal. E que nem eu falei para vocês, a finalidade é uma só. Qual que é a finalidade do incidente recursal? A finalidade é a criação do precedente judicial, né? Seja ele vinculante, nos casos de IRDR, assunção de competência, AC,
ou orientativo, no caso de declaração de inconstitucionalidade. Então, esses seriam os elementos. Então, esses seriam os elementos básicos para vocês entenderem o que é um incidente recursal. A partir daí, nós temos, então, 3 definições normativas de incidentes recursais. Um deles está previsto no artigo 947, né, que é o que nós chamamos do incidente de assunção de competência. Então, estou puxando o código para vocês. Então, esse é o primeiro incidente, e o cabimento dele é totalmente diverso dos demais incidentes recursais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, cabimento de incidentes recursais. Quando nós falamos de assunção de competência, ele já estava previsto no CPC de 1973, e ele era chamado, naquela época, de assunção de relevância. Então, é o mesmo incidente que estava previsto no artigo 555, parágrafo 1º do CPC de 1973, se não me falha a memória, e que a partir de 2015, 2016, ele passou a estar previsto no artigo 947. E antes de transcrever o artigo 947 para vocês, eu tenho que dar os nomes importantes. É um autor de muito estima, que é o professor Fred Dias Júnior. Ele chama esse incidente de incidente de delegação de competência decisória. Delegação de competência decisória. Tá? É uma terminologia para o mesmo incidente, né? Então, ou seja, seriam 3 nomes diferentes. Seria a assunção de competência, seria a assunção de relevância, ou para o Fred Dier, a delegação de competência. Eu, particularmente, a estima que eu tenho ao professor Fred Dier, eu acho que não seria uma terminologia adequada, porque todo incidente recursal ele tem delegação de competência. Tá? Seja o incidente de declaração de inconstitucionalidade, como o IRDR, nós temos delegação de competência, e essa delegação de competência ela é implícita. De uma forma ou de outra, né, vamos tratar da assunção de competência. A assunção de competência a partir de simplesmente AC, que é a sigla que é utilizada pelos tribunais, e a assunção de competência tem requisitos. E esses requisitos estão previstos no artigo 947 do CPC de 2015, de maneira diluída no CPC. Então, primeiro requisito, e aí já trabalhando no CPC, né, vamos lá. Nós temos o quê? Primeiro, que cabe a assunção de competência em recurso, exame necessário e em processo de competência originária. Tá? E expressa essa definição de cabimento, né, da assunção de competência nesses 3 dispositivos. Então, lá nós temos claramente falando, né, é admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso da remessa necessária ou do processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Então, esse é o primeiro requisito. Né? Então, vamos lá. Qual que é o requisito que eu vou puxar aqui para vocês? Né? Primeiro, temos que ter relevante questão de direito. E o que é uma relevante questão de direito, senhores? Relevante questão de direito diz respeito à indispensável interpretação sobre algum dispositivo legal. Tá? Questão de direito é aquela que não depende de prova, mas que demanda interpretação sobre a lei. Então, essa é, a princípio, a ideia de relevante de direito. Então, pode ser uma matéria de prova em assunção de competência? Resposta, não. Tem que ser relevante questão de direito. Não há possibilidade de ser matéria de... Se não houver uma questão de fato, já não é caso mais de assunção de competência. Então, não há necessidade de produção de um precedente judicial. Dito isso, nós temos outro elemento importante, que é a ausência de multiplicidade de ações sobre o assunto 2, que está no artigo 947, sem repetição em múltiplos processos. Gente, a assunção de competência não é um incidente
que envolva coletivização de processos. Nós estamos falando que a assunção de competência, ela envolve processos com relevante questão de direito, que não atinge uma classe, várias pessoas dentro de uma sociedade. Nós temos o quê? Um processo ou uma relevante questão de direito que atinge um número limitado de pessoas. Então, eu não preciso de milhares de processos sobre aquele mesmo assunto para caber a assunção de competência. Basta que eu tenha processos representativos de uma controvérsia. Então, eu não preciso ter incidente de coletivização. Tá claro, gente? E a partir dessa ideia de ausência de multiplicidade de processos sobre o mesmo assunto, a gente vai para o terceiro elemento. E quando a gente esse terceiro elemento, né, é o do parágrafo 4º do Código do artigo 947. E no parágrafo 4º eu tenho mais um requisito. E esse requisito, eu vou até transcrever aqui para vocês, artigo 947 do CPC, parágrafo 4º, ele traz o seguinte, né? Aqui já fala, quando ocorrer relevante questão de direito, ou seja, conveniente a prevenção ou composição de divergência. E aí nós temos o terceiro requisito, né? E o que é? É a conveniência ou prevenção de divergência entre órgãos fracionários do tribunal. Então, vamos lá. Conveniência de prevenção. O que é prevenção, gente? De evitar. Evitar o quê? A divergência interna do tribunal. Eu falei para vocês que a partir do artigo 926, os tribunais devem manter o quê? Uniforme a sua jurisprudência. E se um relator entender que aquele vai gerar uma controvérsia tal dentro do processo, em que haja necessidade de evitar um dissídio interno dentro do tribunal, então o relator pode, de uma vez, suscitar a arguição de relevância ou a assunção de competência. Tá? Nós temos ainda o último requisito, que está no parágrafo 2º do mesmo artigo. Tá? No último requisito. Então, que nem eu falei para vocês, ele não está previsto de maneira uniforme no artigo 947. Nós temos o 947 do CPC, e aí nós viemos aqui para o parágrafo 2º e a gente prevê o último requisito de cabimento. E o quarto e último requisito de cabimento, todos eles cumulados, então tem que ter o 1, o 2, o 3, o 4, todos juntos. Nós temos o quê? Que exista interesse público na decisão, tá, do órgão de cúpula do tribunal. Então, quando a gente fala lá, o órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária, se reconhecer o interesse público na assunção de competência. Então, nós estamos falando aqui que existe, né, uma supremacia do interesse público privado na assunção de competência. E cabe ao tribunal decidir, né, em especial, se há interesse público nessa assunção de competência. Então, repetindo, quais são os 4 requisitos de cabimento? Primeiro requisito, relevante questão de direito. Segundo requisito, sem multiplicidade de ações. Terceiro requisito, que haja interesse público na decisão pelo órgão especial. Quarto requisito, que é a conveniência em se evitar o dissídio interno dentro do tribunal. Se isso acontecer, o relator, por decisão monocrática, pegar a competência decisória do processo, Então, quando eu falo de processo, leia PCO, recurso, né, necessário, tá já? Ele delega a competência decisória do processo ao órgão especial. Tá claro? A
atenção aqui, a decisão cabe ao relator. Então, por isso que o professor Fred Dier fala em incidente de delegação de competência decisória. Tá? Então, é o relator monocraticamente que pode levantar relevância. Tá? Mas ele levanta, tá? Relator pode ser de ofício, sem provocação de qualquer parte, ou mediante provocação. Ele pode ser provocado por quem? Pode ser provocado pelas partes do processo, não é isso? Pela Defensoria Pública, tá? E ainda, ou ainda, pelo Ministério Público, com a atuação perante o tribunal. Então, quando a gente fala desse incidente, o relator pode ser provocado ou ele proferir a decisão de ofício. E isso, senhores, está previsto no parágrafo 1º do artigo 47. Tá claro, senhores? Então, vamos lá. E aí eu tenho outro elemento importante para falar para vocês. O órgão julgador do incidente, que nem foi falado para vocês, né? Assunção de competência. A regra geral é o órgão especial do tribunal, o que é, e o órgão especial vai decidir o caso concreto. Opa, importante. Tá? O órgão especial, no caso da assunção de competência, ele não vai proferir uma decisão em abstrato solucionando a controvérsia. Ele vai apreciar a controvérsia na interpretação de direito como uma questão prejudicial, vai decidir a questão prejudicial e depois vai aplicar essa questão prejudicial no caso concreto. Então, acordam no TJMG, não é isso? No TJ de 25 votos, no TJMG de 25 votos, ele vai, tá, necessariamente outorgar concretude à tese judicial adotada pelo órgão especial. Então, é isso que vocês têm que ter. Tá? Ele analisa, o relator delega competência para o órgão especial e o órgão especial, se fizer o juiz de admissibilidade positivo do incidente, ele vai e entra na decisão e decide o caso concreto. E a partir daquela decisão no caso concreto, vai criar o precedente judicial. Tá certo, senhores? O precedente judicial. E uma vez criado esse precedente judicial, né, automaticamente o precedente judicial vai produzir efeitos erga omnes, que eu já falei para vocês o que é, né, e vinculante. Efeito erga omnes e vinculante. Esse, em tese, é o que nós chamamos de assunção de competência. Tá bom, senhores? Volto a falar para vocês que o órgão especial, antes de fazer o juiz de mérito do incidente recursal, ele vai ter que fazer o juiz de admissibilidade. E o juiz de admissibilidade não vai ser atributo exclusivo do relator que vai suscitar o incidente, né, ou que vai determinar o incidente. Ele vai ser determinado pelo relator e depois vai ser reapreciado seus requisitos pelo órgão especial. E, na sua falta, plenário. Muita atenção, senhores. No Supremo Tribunal Federal, a assunção de competência é conhecida na prática como repercussão geral. Tá? Então, no Supremo Tribunal Federal, eles chamam a arguição de relevância de repercussão geral, que é uma forma de deslocar a competência da turma do Supremo Tribunal Federal para o Pleno do Supremo. E para que eles fazem isso? Com o objetivo de editar súmulas vinculantes sobre assuntos. Não é isso? Sabendo que a súmula vinculante no Supremo precisa ser proferida por 2/3 dos membros do Supremo, tá? Nos demais processos, salvo quando se tratar de concentrar de constitucionalidade, basta a decisão por maioria absoluta dos membros do Supremo. Essa é a assunção de competência, também chamada de arguição de relevância, também chamada de incidente de
avaliação de competência decisória pelo nosso querido professor Fred Dier Júnior. Dito isso, senhores, nós temos que passar para o próximo incidente, e o próximo incidente, ele se sucede, não necessariamente se sucede na ordem do Código, que eu vou trabalhar agora com vocês, o artigo 976, né? Ele vai estar previsto no artigo 976 até, se não me falha a memória, o artigo 987 do Processo Civil, que são os artigos 976 até o 987 do CPC de 2015. E lá nesse CPC 9876 até o 987 do CPC de 2015, nós temos necessariamente o que nós chamamos de incidente de resolução de demandas repetitivas. E o incidente de resolução de demandas repetitivas é conhecido na doutrina trabalhista e ainda nas jurisprudências dos tribunais como IRDR. E o que é o IRDR? O IRDR nada mais é que um TCO dos tribunais de segundo grau e superiores, exceção do STF. Tá claro? Porque no STF não se suscita IRDR. Tá? A grande verdade é que nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, a medida que mais é utilizada é a repercussão geral, e a repercussão geral ela aparece como uma assunção de competência, né? Mas quando a gente fala de IRDR, significa o seguinte, que ele pode ser promovido diretamente no ou ele pode derivar de algum processo que esteja tramitando perante o tribunal, ou seja, um recurso de competência originária ou mesmo um reexame necessário. Mas a regra é que o IRDR é PCO de tribunal. E eu vou explicar para vocês por que ele é um PCO. Tá? Motivo. Tá? Porque os estimados ativos para juizarem o IRDR, ou mesmo qualquer magistrado com atuação perante o tribunal, eles podem fazer isso diretamente na presidência do tribunal. Então, a parte interessada, ela pode fazer uma petição inicial de IRDR, juntar os documentos comprobatórios dos seus requisitos legais e distribuir esse IRDR diretamente na presidência do tribunal. Agora, se não for a legitimada, ativa, né, que pode ser qualquer parte interessada, Defensoria Pública ou ainda o Ministério Público, qualquer magistrado com atuação no tribunal pode fazer também. Só que aí ele não vai fazer ele vai fazer por ofício. E ele faz um ofício ao presidente do tribunal explicando a controvérsia, pede uma certidão ao cartório distribuidor do tribunal para comprovar os requisitos de aplicabilidade do IRDR, e aí ele apresenta o IRDR diretamente à presidência do tribunal por ofício requisitório de interesses. Tá claro, senhores? Então, eu mostro para vocês que ele pode ser relator de um processo, né, que é controvérsia, aí ele ficou na dúvida, ele faz o ofício ao presidente e distribui esse ofício perante a presidência do tribunal. E aí ele determina o apensamento do processo que deu origem à controvérsia ao IRDR, aguardando o julgamento e a criação do precedente judicial. Então, eu mostro para vocês que a teoria do stare decisis aplicada aqui no ordenamento jurídico brasileiro, ela tem vários instrumentos para se efetivar. O IRDR é um deles, a assunção de competência é o outro, o julgamento de recursos especiais extraordinários repetitivos é outra modalidade. Então, essas são as modalidades que geram os precedentes judiciais. E a partir do precedente é que nós vamos ter a aplicabilidade enxurrada para os órgãos do Poder Judiciário. Né? Volto a falar que a assunção de competência quanto o IRDR, eles têm efeito vinculante. Eu, particularmente, e de acordo com Araquém de Assis,
eu entendo que, e com o Nelson Neri Júnior, nós entendemos que esse efeito vinculante seria, a princípio, inconstitucional, porque ultrapassaria os limites constitucionais do efeito vinculante judicial, mas nós temos autores de peso, entre eles o próprio Didier, que entende que é constitucional o efeito vinculante do ERDR da assunção de competência. Mas tudo bem, isso são dúvidas que não vem ao caso a gente aprofundar aqui na nossa aula. O que nós temos é o seguinte, a origem do IRDR. O IRDR ele surgiu perante os tribunais alemães, né, com o objetivo de pacificar dissídios jurisprudenciais derivados de ações de multiplicidade de demandas ou de demandas repetitivas que se originaram perante o mercado de telecomunicações. Tá? Então, isso mostra para a gente que o IRDR ele veio incorporado, né, do direito comparado, né, ele veio do direito estrangeiro para o nosso direito brasileiro, e o objetivo do IRDR era o quê? Gerar o precedente na maior brevidade possível, com o objetivo de pacificar o dissídio jurisprudencial entre os diversos órgãos judiciais do judiciário brasileiro. A princípio, essa foi a intenção, né, da comissão de juristas que sugeriu o Código de Processo, mas nós vimos na prática que acabou não solucionando a multiplicidade de ações. Porque, ao gerar o precedente, mesmo que as ações fossem repetitivas, elas têm peculiaridades, e cada peculiaridade gerava um julgamento diferente. Então, mesmo que está gerando julgamentos. Então, mesmo que haja o precedente judicial prevendo todas as hipóteses, os processos repetitivos que ficaram suspensos, na hora que você vai aplicar o precedente no caso concreto, você verifica as peculiaridades. E aí não está diminuindo o serviço dos demais órgãos judiciários. O que está acontecendo é o quê? Uma paralisação dos processos até que se gere o precedente, né? E ali um novo retorno judicial para aplicar o precedente a partir das peculiaridades fáticas de cada caso. De uma forma ou de outra, está acelerando? Sim, está acelerando, mas não diminuiu o trabalho dos tribunais de segundo grau, né? E muito menos dos juízes de primeiro grau. O que nós estamos vendo é o quê? Que, de fato, após a prolação do precedente, vai haver uma diminuição de processo perante os tribunais superiores. Dito isso, nós temos que mostrar para vocês os requisitos do IRDR. E aí já fazer uma comparação desses requisitos com a assunção de competência. Primeiro, nós temos que ter os seguintes requisitos previstos no artigo 976 do CPC. 976 do CPC. E no artigo 976 do CPC, nós temos, primeiro inciso, 2 requisitos neles, que está no inciso 1. Primeiro requisito, né, efetiva multiplicidade de demandas sobre a mesma controvérsia. Esse é o primeiro requisito. Então, causas que versem a mesma controvérsia na interpretação do direito. Tá? Então, ou seja, então vamos lá. Quais seriam casos? Nós temos vários casos de IRDR tramitando no Tribunal de Justiça de Minas, nós temos casos de IRDR tramitando em vários tribunais, né? Tem matéria tributária, que seria exatamente sobre base de ICMS, eu acho que tem Nós temos ainda sobre impulsos não descritos na conta de telefone das pessoas. Nós temos ainda IRDR sobre... já lembrei de um aqui, sobre prescrição, decisão que afasta a prescrição, se ela é passível de agravo de instrumento ou se ela é passível de apelação. Então, tem vários IRDRs tramitando hoje em dia. E a matéria tem que ser a mesma. E aí tem que ser demonstrado que existem vários processos com aquela mesma matéria. Segundo requisito, aquele que eu expliquei antes, que a questão seja exclusivamente de direito.
Então, quando a gente fala de questão exclusivamente de direito, é aquela que não depende de prova, é aquela que trata de interpretação de lei. E nós vimos casos de RDRs admitidos erroneamente, principalmente quando se falava fixar valor de indenização por danos morais, danos materiais, para determinados tipos de acidentes ambientais, e essa matéria não é uma matéria exclusivamente de direito. Essa é uma matéria de fato. A extensão do dano se prova, né? Então, você não tem como chegar e falar, não, a extensão do dano é assim. Eu acho, inclusive, que nem sequer o dano moral a gente pode estipular o valor dele em RDR, porque vai ter a peculiaridade de cada vítima do acidente ambiental. Terceiro requisito e quarto estão no inciso 2. E quando a gente fala do inciso 2, né, eu vou apresentar ele aqui do artigo 1, nós vamos com o terceiro requisito, que é o risco à isonomia das partes. Então, quando a gente fala de risco à isonomia de partes, eu estou falando o seguinte, que se eu tenho decisões decidindo na mesma matéria diferente, tá? Ela vai beneficiar uma parte, ou ela vai prejudicar outra parte que esteja na mesma situação fática. E isso é uma violação clara do princípio da paridade simétrica ou o princípio da igualdade, autonomia das partes. Então, se por acaso começarem a se multiplicar decisões e decidindo de maneira diferente para pessoas que tenham parâmetros de igualdade semelhantes, nós estamos gerando um risco à igualdade dessas partes. Esse risco deve ser reparado, ou deve ser recuperado, ou deve ser afastado por RDR. Além disso, nós temos o quarto elemento, que é o risco à segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela se extrai daquele artigo 906 do CPC, que eu mostrei para vocês. Né? Então, quando eu tenho, ora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidindo de uma forma, ora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidindo de outra forma, nós temos uma insegurança jurídica para todos os jurisdicionados. Isso significa que a gente não sabe qual vai ser o resultado da demanda quando você é juiz. E aí, a partir daí, nós temos o parâmetro uniformizador da jurisprudência. E esse parâmetro, ou esse requisito, ele se demonstra dentro do IRDR. Então, nós temos o quê? Nós temos que evitar dissídios jurisprudenciais, porque o dissídio jurisprudencial gera insegurança. E esses são os requisitos. E a partir daí, o que eu tenho para falar para vocês dentro do IRDR? Né? A legitimidade ativa, pertence, então, né, às partes, a quem tem a ação sobre aquele assunto, não é isso? Ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou qualquer magistrado, não é isso? Repito a vocês que partes, Ministério Público e Defensoria, manifestam o IRDR por petição escrita, que requisitos do artigo 319, que é a petição inicial, mais os requisitos do artigo 976, 977, né, que são os elementos característicos do CPC, e vocês ainda têm que fazer o quê? Prova escrita por meio de certidão, não é isso? Ou por documentos hábeis a isso, prova escrita que comprove, né, a existência de denúncias repetitivas sobre o mesmo assunto. Agora, quando a gente fala do magistrado atuando de ofício ou ex ofício, aí, automaticamente, ele vai fazer por ofício de instauração do incidente, também comprova escrita da multiplicidade de demandas sobre o assunto.
multiplicidade de demandas sobre o assunto. E essa multiplicidade se prova por meio de certidão do cartório distribuidor, que vai provar quantas ações existem sobre aquele assunto em trâmite perante o Poder Judiciário local ou perante o Tribunal Superior. Eu falo para vocês que o IRDR tem duas fases, tá claro? A primeira fase do IRDR, objetiva a prolação de um acórdão de juízo de admissibilidade do IRDR pelo órgão de cúpula, ou seja, pelo órgão especial ou pelo plenário, dependendo do tribunal. Bom, senhores? Então, vai ter decisão de relator, fazendo relatório, esse relator é do órgão especial, vai para o público para emissão de parecer, tá certo? Sobre a admissibilidade, e depois o órgão especial se reúne em uma sessão e profere um acórdão de 25 votos ou de 16 votos, do que for, do órgão especial, falando se cabe ou não cabe o incidente. Na hora que ele declara o cabimento, né, aí instaura-se a segunda fase do procedimento. Segunda fase. E na segunda fase do procedimento, o objetivo é a criação do precedente judicial interpretativo, tá, da controvérsia. É nessa segunda fase que o relator, por decisão fundamentada, ele pode determinar a suspensão de todos os processos que são idênticos à controvérsia. Tá claro, senhores? É nessa segunda fase. Tá? E quando ele profere essa decisão, automaticamente todos os juízes inferiores devem suspender os processos que tratam sobre aquela temática. Né? E por isso que eles falam tema número tal. E eles falam tema número tal é o tema que identifica o IRDR ou mesmo a repercussão geral dentro do incidente de coletivização. Além disso, o que nós temos que falar? Nessa fase, vai ser aberta para qualquer interessado se manifestar para a criação do precedente, inclusive dos amicus curiae, né, dos amici curiae, né, que na forma do artigo 138 devem ser convocados a se manifestar dentro do IRDR, vai ter direito de sustentação oral, né, para esses interessados, o Ministério Público vai emitir parecer, né, e o acórdão proferido, o precedente, o acórdão que gera o precedente, julgará o tema em abstrato. O que significa isso, senhores? Significa que ele não vai julgar o caso concreto, ele vai trazer resposta para a controvérsia na aplicação do direito. Tá? E contra esse acórdão que julga o tema, você tem a presunção de repercussão geral, se houver matéria constitucional, e a presunção de cabimento de recurso especial. Né? Por quê? Existem múltiplas demandas sobre o assunto. E qualquer parte vai interpor esse recurso, né? Inclusive o amicus curiae vai poder interpor recurso especial para o STJ, se for o caso, ou recurso extraordinário. Excepcionalmente, nesse caso, o recurso especial e extraordinário eles terão efeito suspensivo, coisa que afasta-se da regra geral dos efeitos dos recursos especiais extraordinários. Além disso, senhores, nós temos o último incidente recursal. O último incidente recursal que eu tenho que trabalhar com vocês, ele vai ter no artigo 948 seguintes, né, que é do artigo 948 ao 950, 948/950 do CPC de 2015. E nós temos esse último incidente, que é chamado de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esse incidente de arguição de inconstitucionalidade, ele é também chamado, né, pela doutrina brasileira, de cláusula de reserva de plenário, tá, que seria o mesmo incidente, cláusula de reserva de plenário, e ele é também chamado, né, de regra do, em inglês, full bench.
ou da câmara cheia, não é isso? Regra do full bench. E por que que ele tem um apelido norte-americano, né, ou anglo-saxônico? É porque ele é a forma de manifestação do controle difuso e incidental de constitucionalidade perante os tribunais de segundo grau. Então, essa é, propriamente dita, a finalidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade ou de declaração de inconstitucionalidade. E eu chamo a atenção dos senhores do artigo 97 da Constituição, que prevê expressamente esse incidente. Né? Então, a partir do artigo 97 da Constituição, nós temos um incidente. Então, vamos lá, artigo 97 da Constituição, que fala claramente: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou seja, do plenário, ou dos membros do respectivo órgão especial, é que os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei do ato normativo do poder público. Eu chamo a atenção de vocês, tá, que esse incidente também pode ser suscitado em tribunais superiores, salvo no STF. Ou seja, pode ser no STJ, no TST, no TSE e ainda no STM, tá? Quando versar matéria constitucional. E quando nós estamos falando de controle difuso de constitucionalidade, é aquele que aparece na questão prejudicial do pedido de mérito. E qual seria o pedido de mérito? Afastar a aplicabilidade da lei federal ou do ato normativo do poder público, tá, joia, senhores? E afastando essa lei federal ou ato normativo do poder público, você aplica automaticamente o dispositivo constitucional autoaplicável, né? Ou seja, de eficácia plena. Então, seria essa a realidade. E aí, tem que ir galgando todas as instâncias em função do instituto do questionamento. Então, você ajuiza a matéria em primeiro grau, tem a sentença, depois você apela e pré-questiona a violação do dispositivo legal, né? Pré-questiona a violação ao dispositivo constitucional, perdão, sobe para o Tribunal de Segundo Grau, o Tribunal de Segundo Grau, analisando a matéria, ele vem e fala: poxa, eu vou declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Se eu declarar a inconstitucionalidade dessa lei, o relator, antes de declarar a inconstitucionalidade, ele, com o auxílio dos demais membros do órgão colegiado, devem suscitar um incidente de declaração de inconstitucionalidade ou de arguição de inconstitucionalidade. E na hora que ele suscita isso, os autos são deslocados, sem julgamento de mérito, para o órgão especial, né? O órgão especial vai proferir um acórdão em abstrato, falando qual é a tese jurídica a ser aplicada, e depois ele devolve o processo para o órgão fracionário que suscitou o incidente. E aí o órgão fracionário, com efeito vinculante somente naquele caso onde foi suscitado o incidente, ele vai aplicar a tese em abstrato no caso concreto. Claro, gente? E somente contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, que aplica o acórdão do órgão especial, é que vai caber o recurso extraordinário do artigo 102, inciso 3, letra B, né? Quando se declara a inconstitucionalidade de lei ou de normativo do poder público. Agora, então, para que haja nulidade absoluta desse acórdão, tem que ser observada a cláusula de reserva de plenário ou de arguição de inconstitucionalidade. Eu chamo a atenção de vocês que nós temos 5 hipóteses em que não se aplica o incidente, 5 hipóteses, 3 previstas na doutrina constitucional e 2 previstas no processo civil. Tá? Então, vamos lá. Quais são os casos? Nós temos... Primeira coisa, não cabe se for juízo de recepção de norma infraconstitucional anterior à Constituição de 88. O controle de constitucionalidade não se aplica a essas normas anteriores
à Constituição de 88, salvo quando for arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá bom, senhor? Então, se eu tenho uma norma, por exemplo, a Lei 1060 de 1950, que é a Lei de Assistência Judiciária, e ela é anterior à Constituição de 88, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela automaticamente revogou todas as disposições em contrário. E essa análise de revogação tácita ou expressa das disposições em contrário é chamada de juízo de recepção e não de controle de constitucionalidade. Então, nesse caso, não cabe a relevância, a arguição de constitucionalidade. O segundo caso que não cabe a arguição de inconstitucionalidade é quando o órgão fracionário for declarar a constitucionalidade da lei federal ou do ato normativo do poder público. Porque se declara a constitucionalidade, nós não temos a vigência do artigo 97, porque o 97 fala em declarar a inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo do poder público. Tá bom, senhores? Ele não fala de declarar a constitucionalidade. E, finalmente, nós temos ainda o quê? A hipótese que o órgão, o tribunal ou o órgão não possuam pleno ou órgão especial. Que, por exemplo, naquelas hipóteses de juizados especiais em que as turmas recursais não possuem plenário, nem possuem órgão especial. Ou mesmo naqueles casos em que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido feita e proferida por um juiz de primeiro grau, após o esgotamento de todas as instâncias recursais possíveis, e aí a parte interpõe o recurso diretamente de uma sentença após o esgotamento de todas as instâncias recursais. Então, nesse caso, não teria a observância da cláusula de reserva de plenário ou da regra do full bench. Além desse caso, nós temos aqui ainda o seguinte. O Código de Processo Civil ainda prevê, tá? No parágrafo único do artigo 940, 2 casos em que não serão suscitados um incidente. E o parágrafo único ele fala claramente aqui o seguinte, que se o Supremo Tribunal Federal já tivesse manifestado sobre a constitucionalidade ou aquele assunto daquela lei ou daquele ato normativo, já é caso de rejeição automática da arguição de inconstitucionalidade ou da declaração de inconstitucionalidade. Tá? Ou ainda, se o órgão especial do próprio tribunal já tivesse manifestado sobre o assunto. Então, a questão nesse caso já existe o precedente judicial do Tribunal Superior ou do próprio tribunal. E aí, automaticamente, serão afastadas as hipóteses de incidência da declaração de inconstitucionalidade. Gente, para mim foi um verdadeiro prazer falar de incidentes recursais aqui para vocês hoje. Foi, de fato, bastante rápido, uma aula bem sucinta, né? A gente sabe que pode haver ainda edição de súmula nos próprios tribunais, né? E aí, só para deixar aqui claro para vocês, súmula de tribunal de segundo grau, né? E aí a gente fala de maioria absoluta, né? E essa maioria absoluta a metade, é o primeiro número superior à metade dos membros do órgão especial ou do plenário, né? Primeiro número inteiro superior à metade dos membros do órgão especial, e não precisa de maioria qualificada nos tribunais de segundo grau para editarem súmulas internas. Tá bom, senhores? E o fato de editar a súmula interna não quer dizer que é efeito vinculante, porque na Constituição não existe súmulas de tribunais de segundo grau e de tribunais superiores, com exceção do Supremo Tribunal, com efeito vinculante, né? Ressalvada a observação dos IRDRs e das assunções de competência. Então, senhores, eu agradeço de fato a presença de vocês. Eu acho que foi um vídeo, espero que o vídeo tenha ficado bom, e brevemente ele vai ser lançado no YouTube para que todos possam aproveitar dessa aula aqui. Obrigado e se cuidem hoje, aberto para perguntas para todos aqueles que estão presentes. Senhores.